Olha, o Santos retoma a liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória de ontem. Daqui a pouquinho, aliás, brasileiro da Série B, né? Preciso sempre destacar, infelizmente, temos o brasileiro da Série A, o brasileiro da Série B. O Santos joga o brasileiro da Série B. Infelizmente, essa é a verdade. Mas o Santos está fazendo o seu papel. 3 jogos, 3 vitórias. Ontem a melhor partida do Peixe no Campeonato Brasileiro da Série B. Começou mal, os 30 primeiros minutos foram minutos ruins do Santos Futebol Clube no campeonato. Dava a impressão que seria um jogo mais uma vez arrastado, difícil, como foi contra o Paysandu e também contra o Avaí. Mas não, o Santos conseguiu mostrar toda a superioridade na segunda etapa e olha, ficou barato para o Guarani, hein? Ficou barato para o Guarani, poderia ter sido muito mais. O Santos chegou, inclusive, a fazer mais um gol que foi, na minha opinião, anulado de forma duvidosa pela arbitragem. O pênalti marcado a favor do Guarani também me parece não ter sido. Enfim, arbitragem muito polêmica, uma arbitragem que gerou dúvidas ontem na Vila Belmiro, mas como o Santos ganhou por 4-1, ninguém comentou muito sobre a arbitragem. Mas foi realmente, Giovanni Afonso, já quero que você passe aí os números da partida, foi realmente uma vitória tranquila, mas o Santos fez o jogo ficar fácil, principalmente na segunda etapa. Giovanni. Exatamente, Marcão, mas uma boa vitória do Santos na temporada, na Série B, e só mostra a força do elenco do Santos. A gente sempre vem falando, né? O Santos é a melhor equipe da Série B, é a maior folha salarial, tem os melhores jogadores, e Marcão, quando apertar um pouquinho, vai conseguir tirar a vitória, vai conseguir espremer o resultado. E os números do jogo comprovam isso, né, Marcão? Tá aí para vocês os estatísticas da partida. Em posse de bola, o Santos teve 55% de posse de bola contra 45% do Guarani. Em finalizações, o Santos finalizou 14 vezes, 7 no gol, contra 9 vezes do Guarani, 2 apenas do gol. Veja como o Santos foi mais efetivo na hora de finalizar. Em escanteios, o Santos teve 3 ao seu favor, contra 7 do Guarani. E em passes, o Santos acertou 86% dos passes, contra 84% do Guarani. A marca de 86% dos passes foi a melhor até aqui do Santos na Série B, Marcão. Um jogo que você resumiu bem, né? O Santos começou mais uma vez devagar, o Carille falou sobre isso, né? O Santos tá começando devagar, uma hora pode custar caro, mas não foi dessa vez. O Santos ali conseguiu ir arrastando, até que achou seu primeiro gol com o Guilherme, e a partir daí deslanchou no jogo. Acho que o Guarani se perdeu, ficou nas cordas depois desse primeiro gol, e aí veio o segundo gol do Pituca, o terceiro gol do Gil, que a gente vai comentar mais pra frente, mas para mim também foi mal anulado. Aí virou o segundo tempo, já fez o terceiro com o Morelos, o quarto com o Juliano e liquidou a fatura, Marcão. Mais um bom jogo do Santos. Ali os jogadores foram bem, JP Sherman mais uma vez mostrando que é o cara ali na posição, Guilherme sendo muito efetivo, Juliano também sendo participativo ali, Gil muito seguro. Então assim, Marcão, mais uma partida de manual do Santos Futebol Clube nessa Série B. Tá aí o Giovanni Afonso, vamos aos números aqui do jogo. Para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil, você percebe que nos números da partida o Santos teve 55% de posse de bola, finalizações, 14 finalizações, um número bastante superior ao Guarani. Finalizações ao gol, né? 7 contra 2 do Guarani. Portanto, acho que os números ali mostram bem o que foi a partida, né? O Santos que começou preocupando, é verdade, o Santos travado, o Santos lento na primeira etapa, a bola não passava muito pelo meio campo, o Gonzalo Escobar muito preso pelo lado esquerdo, praticamente não passava do meio campo, e aí vimos aos pouquinhos o Santos se soltando, né? O Sherman sendo uma opção importante pelo lado direito, mais um belo jogo do JP Sherman, né? O Sherman realmente fez uma belíssima partida e aí o meio-campo do Santos começou a entrar no jogo. O Juliano começou a se soltar um pouco mais, o Diego Pituca foi peça importante ali na transição do meio-campo para o ataque. O Santos começou a se soltar, o Guilherme fez mais uma boa partida. Otero e Morelos, na minha opinião, não fizeram um grande jogo. Morelos, por mais que tenha feito um gol e dado uma assistência, eu acho que a partida do Morelos ficou abaixo da média, pelo menos que eu espero de um atacante que vista a camisa do Santos. O Otero caindo demais de rendimento, o Otero fez um jogo ruim de novo, né? Preocupa demais as atuações ruins do Otero. Agora, veja, o Santos individualmente é muito mais time do que grande parte dos elencos da segunda divisão. Isso tem ficado nítido, tá muito claro isso, né? O Santos
individualmente é um time muito superior a 95% das equipes da Série B, muito superior mesmo, né? Veja o time do Guarani, Camacho, o Luan Dias, muito mal no jogo de ontem. Enfim, o goleiro do Guarani muito abaixo da média, né? Com todo respeito ao Guarani, precisa buscar um goleiro melhor, goleiro muito atrapalhado. Então, a Série B tem uma diferença muito grande. O Santos é um time de Série A que está momentaneamente na Série B. O elenco do Santos é muito superior ao elenco de grande parte dos times aí. Agora, veja, o Santos está fazendo a sua parte, né, Giovanni Afonso? Isso é importante ressaltar, porque a gente cansa de ver no futebol brasileiro e futebol mundial times superiores sendo surpreendidos por times menores, por times infinitamente menores, tecnicamente dizendo. E o Santos está fazendo, de fato, com que a teoria vire a prática, né? O Santos está colocando na prática o que se fala na teoria. Então, mérito do Fábio Carille. Não é um futebol brilhante, por mais que no segundo tempo o Santos conseguiu jogar bem, mas é um futebol até aqui muito eficiente, viu, Giovanni Afonso? E ontem o jogo mostrou isso, né? Marcão, eu acho que mais difícil do que você se tornar favorito é você comprovar isso, né, Marcão? E acho que o Santos está comprovando muito bem esse favoritismo, Marcão. Foi o que eu trouxe, né? O Santos tem a obrigação de subir e eu diria até uma certa obrigação de ser campeão da Série B, porque tem os melhores jogadores, a maior folha salarial, a maior torcida, o clube de longe, o maior clube da Série B. Acho que dá nem para comparar com o segundo colocado. Então, assim, Marcão, é uma certa obrigação do Santos fazer isso que está fazendo e está fazendo. Esse é o mais importante, Marcão. Às vezes, nem sempre joga bem, né? Ali, principalmente no começo da partida, deixa a gente um pouco preocupado, Marcão, mas eu tenho a impressão que quando o Santos consegue fazer o primeiro gol, a partida deslancha. Parece que o adversário fica perdido, fica nervoso, e aí o Santos faz o segundo, e ontem fez o terceiro e o quarto gol. Poderia ter sido 5, 6-0. Então, assim, Marcão, comprovar o seu favoritismo é sempre o mais complicado e estamos fazendo bem esse papel, Marcão. Acho que, olha, o pessoal brincava sobre os 114 pontos, né? Eu acho que é impossível fazer 114 pontos num campeonato de 38 rodadas. Mas olha, Marcão, o Santos, analisando o cenário de hoje, tá? Claro, daqui 1, 2 semanas isso pode mudar. Mas o que está sendo entregue hoje, analisando todos os adversários da Série B, estou acompanhando muitos jogos. Olha, Marcão, 114 eu não sei, mas algo próximo dos 100 pontos, algo ali 90, 100 pontos, eu acho que dá para chegar. O Santos está muito bem, acho que caminha a passos largos para conseguir o seu acesso e quem sabe o título aí da Série B com muita facilidade. O ponto, só um ponto importante, Giovanni, eu acho que o Santos vai fazer uma pontuação alta, mas lembrando, né? Nós pegamos até aqui times que vão brigar lá embaixo, né? Que vão brigar lá embaixo. Veja, o Avaí já mandou seu treinador embora porque o desempenho é ruim. Foi semifinalista do Campeonato Catarinense. O Guarani, acho que não preciso nem falar, né? O Guarani já mandou também o seu treinador embora. Já mandou o seu treinador embora e tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Paysandu é um time que a gente sabe que tem um investimento modesto, né? Ou seja, é um time ali que até vai dar trabalho jogando em Belém do Pará, mas é um time modesto o Paysandu em termos de investimento, por mais que tenha uma tradição, uma torcida muito forte. Então, é claro que o Santos está fazendo o seu papel, mas é preciso lembrar que mesmo na Série B o Santos pegou adversários fracos até aqui. Mais fracos do que talvez 4, 5, 6 times aí que nós teremos pela frente. Então, assim, o torcedor está empolgado aí, falando em 100% de pontos, né? 115 pontos, eu acho muito difícil, continuo achando muito difícil que o Santos atinja essa marca. Agora, já foram 3 de 38, né, Giovanni Afonso? Faltam 36 agora, né? Faltam 36, porque, aliás, faltam 35, né? Faltam 35 rodadas para o Santos Futebol Clube. Já chegamos aí a 100% em 3 jogos que o Santos realizou. Tem um amigo varandeiro que colocou aqui, e eu quero, de fato, até colocar isso, que o Santos não faz mais do que a obrigação de vencer os seus jogos. Mas é isso que é importante. O Santos está fazendo da teoria a prática, né? Na teoria, todos nós aqui estamos dizendo, olha, o Santos tem uma folha de pagamento de 11 milhões de reais contra 3 milhões da segunda melhor folha de pagamento do futebol brasileiro da Série B. Mas isso é teoria.
na prática, quando você entra em campo, isso não conta muito não, hein, gente? Então, quando você faz a teoria a prática, é realmente sinal que o time está bem concentrado. E o que estamos notando do Santos, Giovanni Afonso, é uma defesa muito consistente, né, Giovanni? O João Paulo tem sofrido pouco, tem trabalhado muito pouco. Gil, Joaquim, Sherman e Gonzalo Escobar formam um bom sistema defensivo ao lado do João Paulo, que ontem praticamente mais uma vez não trabalhou. Então, mais do que ganhar, Giovanni Afonso, o Santos praticamente não sofre defensivamente, né? Eu acho que essa é a grande chave, né, Marcão? Eu acho que até é algo que a gente aprende assistindo futebol. Se você tiver um ataque espetacular, mas tiver uma defesa fraca, ali você vai fazer 3, mas vai sofrer 4, você vai fazer 5, vai sofrer 6. Então, acho que o grande pilar desse 100% de aproveitamento do Santos é a defesa, né, Marcão? A partir do momento que você tem uma dupla de zaga que, olha, pode ser considerada talvez top 5, top 7 do futebol brasileiro, comparado com atacantes da Série B, que normalmente são um pouquinho mais fracos, têm um pouquinho menos de qualidade, eles vão se destacar, Marcão. Mesma coisa a dupla de volantes, você tem um João Schmidt e um Diego Pituca. Olha, dá para contar nos dedos ali os clubes da Série A que tem uma dupla de volantes talvez melhor que essa, até um levantamento que a gente pode ver depois, mas olha, eu acho que pelo menos top 5 essa dupla está no futebol brasileiro. Você tem um JP Sherman, que é um garoto, 18 anos, mas que está comendo a bola, parece que tem 30 anos. Um Gonzalo Escobar que parece que é um jogador ponta firme, não tem tanta qualidade ali, mas acho que para uma Série B vai ser um jogador bem importante. Então, um sistema defensivo, Marcão, que não traz perigos para o João Paulo. João Paulo até aqui na Série B faz uma Série B regular, mas muito por conta da defesa do Santos, que não faz com que os adversários chutem tanto no gol. Ali contra o Avaí ele até fez algumas boas defesas, mas contra o Paysandu e contra ontem o Guarani, o João Paulo praticamente não pegou na bola. Então acho que é isso, Marcão. Gil, Joaquim, João Schmidt e Diego Pituca. Esse quarteto ali no miolo da defesa, eu acho que é o grande diferencial do Santos nessa Série B. Ontem, grande parte do jogo, Giovanni, você vai se lembrar, o João Paulo estava se aquecendo ali porque não participava do jogo. Então ele ficava se aquecendo ali porque era um jogo de um time só, né? Por mais que o Guarani tenha tido um volume de jogo até os 30 minutos do primeiro tempo, até melhor que o do Santos Futebol Clube, mas era aquele volume de jogo enganoso, né? Ou seja, o Guarani tocava de um lado, tocava do outro, chegava ali, até invadia a grande área, era cruzamento na área, mas nada que realmente preocupasse tanto o goleiro João Paulo. E a defesa do Santos Futebol Clube. Então, é uma diferença muito grande, técnica, individual, e o Santos está fazendo por merecer. Isso é mérito do Fábio Carille, volto a dizer, você ser melhor no papel não significa dizer que você será melhor em campo, e o Santos tem feito da teoria a prática. Então, parabéns ao treinador Fábio Carille, que ontem, no meu ponto de vista, né, mais uma vez, a escalação do Morelos não me agrada, eu não vou entrar aqui nesse ponto. Vi ontem os melhores momentos, Giovanni, para mim o Morelos, eu assino de novo o que eu disse ontem. O Morelos não jogou bem o Morelos, mas fez o gol, deu uma assistência, não dá pra gente tirar esses números dele, né? Claro que isso de alguma forma alavanca um pouco a nota do Morelos e a avaliação sobre ele, mas é um jogador que no meu ponto de vista ainda está muito abaixo. E ouvindo o treinador Fábio Carille, Giovanni Afonso, me dá a impressão que o Carille tá tentando salvar a pele do Galo, viu? Essa é a verdade. Eu tô tentando entender aqui, por que o Morelos... Tá todo mundo querendo que a gente acredite que o Morelos tem condição de jogar no Santos. Gente, não tem. Eu não tô louco, não. Eu vi o jogo ontem. O Morelos canela o tempo todo. Lento, falta de mobilidade. Impressionante. E a impressão que dá, Giovanni Afonso, que o Carille, como bom parceiro do Galo, sabe que essa contratação tá na conta do Galo. E os dois são muito amigos. Você percebe uma relação muito forte do Carille com o Galo, né? A todo momento ali o Carille brinca com o Galo. E aí, Galo? Pô, você não me avisou? A relação entre Carille... Aliás, o Carille é um cara especial, né? O Carille é um cara muito gente boa. Essa é a verdade. Você vê o carinho que o Carille tem com o Galo, o carinho que o Carille tem com o Marcelo Fernandes, né? O Marcelo que estava ali numa situação delicada no Santos por ter sido o treinador do rebaixamento. Você percebe que o Carille traz o Marcelo Fernandes para o banco. Você percebe, inclusive, a forma que o Carille fala do grupo, né? Ontem dizendo, olha, não tem nenhum jogador nesse grupo que tá mal. Tá todo mundo dentro do grupo. O grupo é maravilhoso, o grupo é espetacular. A forma que o Carille fala da gestão. Então o Carille é um cara que ele é apaziguador. Ele é um cara do bem.
E me parece que nessa de ser um cara do bem, Giovani, ele tá tentando salvar a pele do Galo no bom sentido. Não que o Galo vai ser demitido, se o Morelos for ficar encostado, mas não. A gente sabe que quem trouxe o Alfredo Morelos, quem bancou a contratação do Morelos foi o Alexandre Galo. E me parece que o Carille tá tentando salvar a pele do Galo, fazendo tudo para que o Morelos consiga jogar um pouquinho, viu, Giovani Afonso? Tô com você, Marcão. Eu acho que assim, a gente até comentava isso ontem, né? Ele tá tentando colocar o Morelos em campo, insistir com o Morelos para ver se uma hora vira a chave e o Morelos deslancha, né, Marcão? Mas assim, eu concordo muito com você, até não tinha parado para refletir nisso. O quão bom é o Fábio Carille para esse Santos Futebol Clube? Porque, veja, ele é um cara que não fala mal da diretoria, não faz cobranças por reforços, é um cara que sempre está elogiando a diretoria. Me parece ter uma boa ou uma relação respeitosa com o Alexandre Galo, não é aquela relação de treinador e executivo que eles se degladeiam, né? Parece que um respeita bastante o outro. E o Carille está fazendo basicamente tudo que a diretoria quer, né? Colocando o time para jogar, talvez não para jogar bonito, mas para conseguir vencer, conseguir os resultados, colocando os jogadores que eu tenho certeza que o Marcelo não pede para colocar, mas os jogadores que a diretoria gostasse que fossem para campo, talvez um João Paulo nessa Série B, agora um Alfredo Morelos sendo insistido ali, jogando como centroavante. Então, olha, Marcão, eu tô com você, ótima reflexão. O Carille tá salvando a pele de Alexandre Galo. Eu não sei se essa estratégia de insistir, colocar o Morelos, expor ele, jogar ele aos leões ali como titular, é uma boa estratégia. Ontem deu certo, o Morelos fez gol, acho que não jogou bem, foi mais uma atuação desastrosa, porém ontem ele marcou um gol. Então acho que o saldo ali, quem olha de cima, quem olha de fora, acho que foi muito positivo ontem entre Fábio Carille e Alexandre Galo, mano. É isso, e tá claro, acho que pra todo mundo, quem conhece um pouco de futebol, percebe que o Morelos tá muito abaixo dos demais, mas muito abaixo. Tecnicamente, fisicamente, leitura de jogo. Eu costumo dizer que a gente brinca, né? Quando o jogador é fora da curva, que a gente fala, ele pensa antes, não é isso? É isso que a gente escuta, né? Tal jogador pensa antes. Por exemplo, quando você vai falar do Paulo Henrique Ganso, você fala o seguinte, o Paulo Henrique Ganso pensa antes dos demais. Vamos citar outro exemplo, Ricardo Oliveira, como centroavante. Quando o cara pegava na bola, o Ricardo Oliveira já corria pro facão. Ricardo Oliveira pensava antes. O Morelos é o oposto, ele pensa depois. Então é claro que o Carille, como o grande conhecedor de futebol que é, ele sabe disso. Ele tá vendo isso. O Carille sabe claramente que o Morelos está muito abaixo. Mas ele também sabe que é um ativo do clube, que foi uma contratação com valores astronômicos. E ele precisa tentar salvar a pele do Galo, salvar a pele dele, salvar a pele do Santos. Por quê? Pro Santos, tentar negociar o Morelos no meio do ano é fundamental. É fundamental. Por exemplo, o Carille falou ontem, né? E aí veja como tem uma contradição, Giovani. Você vai pegar essa parte da entrevista que ele fala o seguinte, o Morelos é um cara que se dedica, o Morelos é um cara que se entrega muito nos treinamentos. Ora bolas. Tem uma grande contradição aí, Giovani Afonso. Se o Morelos está 7 meses e há 7 meses se fala que o Morelos está fora de forma, ele não é um cara que se dedica como deveria. Ele não é um cara tão profissional como se diz. Porque nenhum profissional fica 7 meses e não reúne as melhores condições físicas. Agora, me parece, pelo que nós temos de informação, que o Morelos chegou à sua plenitude física. Mas por 6 meses e meio, o Morelos jogou acima do peso. Então ele não é um cara, como disse o Carille ontem, que é realmente um exemplo de profissionalismo, como disse o Carille ontem, Giovani Afonso. Sim, Marcão, tô com você. A partir do momento que você chega em setembro do ano passado e até então você não entra em forma física, mesmo estando tempo parado, tendo toda a pré-temporada para se colocar em forma, eu não vejo todo esse empenho, Marcão. Talvez no treino ele pode ir lá, dar a vida, brigar com os jogadores. Eu notei isso, Marcão. Eu me lembro, acho que o penúltimo treino aberto que eu pude conferir, eu vi ele dando jogo de corpo, participando bastante do coletivo. Mas, Marcão, não é só isso que faz um jogador de futebol. Vontade, eu também tenho. Se me colocarem dentro de campo, se me colocarem para treinar no CTR Pelé, você vai ver o cara com mais vontade do mundo. Esse é o sonho da minha vida. Eu acho que sonho de muitos outros que nos acompanham. Jogar bola e jogar bola com a camisa do Santos. Então, Marcão, não só vontade, né? O cara precisa se colocar em forma. É nítido, Marcão, que além de ele pensar atrasado, ele se locomove atrasado, você vê ele é todo duro, canela na bola, não consegue vencer na velocidade.
O Marcão notou bem ao longo da transmissão. Quantas vezes estava Guilherme de um lado, Otero de outro e o Morelos bem atrás para puxar o contra-ataque, Marcão? Coisa que até com o próprio Furt, que a gente fala que é um centroavante um pouco mais parado, um pouco mais lento, não acontece. Então assim, Marcão, tudo bem, o cara ele pode ver vontade, pode ver gana no Morelos, mas a partir do momento que é um jogador que não consegue se colocar em forma e também não ter a tranquilidade para jogar o bom futebol que ele já desempenhou 5, 6 anos atrás na Europa, eu acho que isso não é o suficiente e talvez, Marcão, eu repito essa minha opinião, eu acho que um banco, colocar o Morelos na boa quando estiver goleando, eu acho que é o melhor caminho para esse colombiano. Tá aí o Giovanni Afonso. Vamos ouvir o que disse ontem o treinador Fábio Carille na coletiva de imprensa na Vila Belmiro. O Carille, olha, trouxe revelações importantes já avisando a partida contra o Amazonas no próximo sábado, 17 horas. Vamos ouvir Fábio Carille, o treinador do Peixe, na coletiva. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, hoje no banco de reservas não tivemos Wesley Patati e também não tivemos Serginho. Essas ausências se devem por opções suas ou por alguma questão médica que aconteceu nesses últimos dias. Se me permite acrescentar, hoje tivemos a estreia do Patrick, mas caindo mais pelo lado direito, um lugar que ele não está muito habituado. É uma tendência essa utilização do Patrick aberto pela direita ou foi só algo do jogo de hoje? Muito obrigado. Boa noite. Não, o Serginho começando a treinar com a gente esses dias. O Wesley eu tive que fazer uma opção de deixar ele fora, mas vão para a viagem comigo, os dois, né? Serginho e o William e o Wesley vão para a viagem comigo. Essa opção tem que levar esses jogadores. A questão do Pedrinho e do Patrick foi por conta do Pedrinho. Na hora que a gente fez o resultado ali, eu chamei os dois atletas e passei. Então eu já vou começar a segurar vocês a partir de agora. O Pedrinho também está fora da viagem. Tá? Pedrinho junto com o Julio também está fora da viagem. Vamos dar um tempo aí para que a gente consiga tirar essa inflamação aí, eles consigam nos ajudar. Com isso, eu optei em jogar o Patrick para lá, né, para poupar o Pedrinho pela posição, e também foi o mesmo caso com o Julio. Não era para entrar o William, era para entrar o Julio, mas como o jogo se desenhou, eu já me antecipei e já comecei a segurar os dois. Tá aí o Fábio Carille ontem na entrevista coletiva, Giovanni. Primeiro, parabéns pela sua pergunta ao Carille, que tirou do Carille informações importantes, né? Por exemplo, que Julio e também o jogador Pedrinho vão passar por um tratamento específico ali, ou seja, um tratamento intenso, não viajam para a partida contra o Amazonas e não tem previsão de retorno, só voltarão quando estiverem bem, né? E também já trouxe a informação que Patati voltará a ser relacionado, foi uma opção técnica realmente, e Serginho vai estrear contra o Amazonas, Giovanni Afonso. Agora chamou a atenção um pouco, será que o cara ele não se precipitou em colocar o Pedrinho, retornar o Pedrinho? Né? Porque essa é a dúvida, né, Giovanni Afonso? Me deu a impressão que o Pedrinho ontem não estava em condições de jogo, assim como o Julio Furt, ou seja, eram dois. Ele disse também aí que se o Santos estivesse perdendo ou se fosse necessário, colocaria os dois. Mas me deu a impressão, até pelos dois estarem fora da próxima partida, que nem Furt, nem Pedrinho reuniam boas condições para o jogo de ontem, hein, Giovanni? Marcão, a impressão é essa também. Talvez ele até tinham condições de atuar alguns minutos, mas não estavam 100%. E talvez se entrassem em campo ontem, podiam agravar essa inflamação no pubis que tanto reclamam Pedrinho e Julio Furt, né, Marcão? Então ontem, como o próprio Carille deixou claro, eles foram para o banco de reservas e se alguma coisa ao longo do jogo acontecesse, eles iriam entrar. Mas como ali no segundo tempo o Santos já estava ganhando de 3-0, ele não achou necessário, colocou o William Bigode, retornando após mais de 2 meses parado, e também o Patrick para fazer a sua estreia pela ponta direita, Marcão. Então, para a viagem para Manaus, como o próprio Carille falou, tanto o Pedrinho como o Julio Furt serão preservados. E olha, Marcão, isso ainda não é informação, é tato, tá? Eu imagino que eles não viajam para Manaus. Eu não sei se o Santos vai direto de Manaus para Campinas enfrentar a Ponte Preta ou retorna para a Baixada Santista, mas acho que por se tratar de mais um jogo fora de casa, Pedrinho e Furt também perdem o jogo contra a Ponte Preta na próxima quarta-feira e só retornariam contra o Brusque na sexta rodada, um domingo, 11 horas da manhã. Eu acredito que o planejamento é esse, os jogadores serão preservados, vão tratar essa inflamação no pubis para nunca mais sentir elas ao longo da temporada, estar 100% de fato à disposição do Fábio Carille, Marcão. É justamente isso, né? Eles devem ficar fora as 2 próximas partidas,
o Pedrinho e também o Julio Furch. Ó, deixa eu mandar um abraço pro Luiz Oshiro, do Oriente Santista, canal Oriente Santista. Um abraço para você, Oshiro. Tá dizendo aqui, parabéns ao Varanda pelo trabalho. Qual a opinião de vocês sobre Carille insistir com Casares? Não seria melhor levar para o banco jogadores como Miguelito, Bernardo, Bom Tempo, etc? Abraço. Exatamente isso, meu caro Luiz Oshiro. Casares ontem entrou mal de novo, cara. Teve um lance que foi um lance emblemático, né, Giovanni Afonso? A gente precisa comentar isso aqui. Uma puxada de contra-ataque com Casares, Patrick e Morelos. Eu olhei para o Russo olhou para o Giovanni olhou para o outro lado e a gente pensou: nunca um contra-ataque puxado por Casares, com Patrick abrindo pela direita e Morelos abrindo pela esquerda, vai dar certo. Ou seja, falta tudo ali, né? Falta intensidade. Aliás, o Patrick, que eu tô dizendo aqui que vai ser titular do Santos, entrou muito mal ontem. E tua pergunta foi boa, viu, Giovanni Afonso? Ele entrou mal porque ele jogou pelo lado direito onde ele não tá acostumado. Entrou mal porque tá começando no Santos. O Patrick ontem, no meu ponto de vista, entrou muito mal, desconectado com o jogo. Fez uma partida ruim. O Patrick é o primeiro jogo, a gente precisa entender isso. Mas foi muito mal o Patrick ontem na sua estreia. Agora, sobre o Casares, é isso que você tem dito aí, sobre o Morelos idem. Luiz Oshiro, é uma pena, né, que a gente não consiga valorizar os nossos jovens jogadores numa Série B de nível técnico baixo e acaba apostando em jogadores que não vão acrescentar nada para o Santos neste momento e nem futuramente. O que o Santos vai ganhar com o Casares? Fala para mim. Tecnicamente, nada. Financeiramente, rosca. O que o Santos vai ganhar com o Morelos? Talvez evite um prejuízo maior, mas não vai ganhar nada tecnicamente e nem financeiramente a curto, médio prazo. Então, são situações realmente que chamam muito atenção. Agora, eu gostei da sua pergunta, sua indagação sobre o Patrick. O Patrick não joga pelo lado direito, né, Giovanni Afonso? Marcão, eu me acostumei a ver o Patrick atuando ou mais centralizado, como um segundo volante, um meia, ou aberto pela esquerda, né? Agora, ele aberto pela direita, eu acho que ele joga todo torto, não é a dele, e acho que, como o próprio Carille disse, foi circunstancial, né? Foi ali o Santos ganhando o jogo, ele olhando para o banco, vendo o Pedrinho estando baleado, Wesley e Patati não estando presente no banco, olha como faz falta, né, Marcão? Porque ao invés de você levar o Nonato, que há tempos não entra em campo, não levou o Wesley Patati, que poderia ter entrado no jogo de ontem. Então ele olha para o banco, sem Pedrinho, sem Patati, teve que colocar o Patrick por ali, Marcão. Me chamou a atenção, por que não o Patrick na esquerda e o Guilherme pela direita? O Guilherme já jogou de ponta direita, podia normalmente fazer essa posição, mas optou pelo Patrick por ali. Eu, de fato, Marcão, espero que não se repita, porque me parece que ele jogou todo torto. E sobre o Casares, Marcão, primeiro mandar um abraço pro Luiz Oshiro, faz um grande trabalho, Oriente Santista, um cara que tá em todas as lives, impressionante, né? Tem a galerinha que é sempre os mesmos aí, que está sempre nas lives. Um abraço para você, Oshiro. E, Marcão, sobre o Casares, eu acho que é insistir no nada, viu? Você foi perfeito, é um jogador que não te entrega dentro de campo, que não vai te entregar fora de campo, como grupo, não vai te entregar financeiramente. Então, por que insistir nesse jogador? Só porque ele é baratinho, recebe 50 mil por mês? Não vale a pena. Ele tá tirando espaço de Miguelito, tá tirando espaço de Gabriel Bom Tempo, jogadores que são mais jovens, me parece ter mais vontade e mais qualidade nesse momento. Então, olha, relação Santos e Casares, eu não entendo por que ela ainda continua para um jogador ali de mais de 30 anos, que me parece que nem o Santos está interessado nele, muito menos ele interessado no Santos.